E aí pessoal, parece que já estamos ao vivo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre técnica de mão esquerda. Então é um assunto muito importante. Nesse vídeo eu vou abordar coisas voltadas principalmente para iniciantes, né? Porque a maioria do meu público, né, da minha audiência, das pessoas que procuram meus vídeos, meus conteúdos, são pessoas que estão começando ou que começaram há pouco tempo no violino, que estão aprendendo, né? Então eu quero privilegiar essas pessoas e trazer esse conteúdo voltado especialmente para pessoas que estão aprendendo. Então, na live passada, que foi sexta-feira, eu falei sobre técnica de arco, né? Então foi também um conteúdo iniciante. No entanto, eu passei alguns assuntos que servem tanto para quem é iniciante como para quem já toca, né? Para quem já sabe, já um certo negócio. É um assunto que vai complementar justamente o assunto da aula passada. As duas coisas são importantes e as duas coisas devem caminhar, né, do lado a lado. Então muita gente negligencia a importância da técnica de mão direita, né? As pessoas prestam muita atenção na técnica de mão esquerda, observam muito, né, a questão da afinação, que isso, é claro, é muito importante, a colocação dos dedos, né, a forma como a gente executa as notas. A gente não pode negligenciar a técnica de mão direita. Então, para quem não viu o vídeo da live passada, tá salvo aqui no meu feed, né? Você consegue encontrar. Tá também disponível lá no meu canal no YouTube. No entanto, eu deixei privado para algumas pessoas apenas. E eu queria aqui mandar um abraço para o Cal, para a professora Flávia, que também está aqui comparecendo aqui na live. E aí, Cal, quanto tempo, né? Como é que tá? Enfim, então eu já estou iniciando aqui esse conteúdo justamente para quem puder assistir depois. Vai ficar gravado, essa vai ficar pública, tá bom? Inclusive hoje eu gravei também um vídeo lá para o meu canal no YouTube e o vídeo é sobre vibrato, que é um outro assunto também que vocês têm me pedido muito recentemente. E eu resolvi fazer esse vídeo, só que não é um vídeo assim, não é um tutorial de vibrato. Na verdade é uma dica muito importante que vai complementar tanto para quem já sabe vibrato como para quem quer aprender, né? É um outro assunto que eu vou deixar aqui o suspense no ar para quem quiser assistir depois que o vídeo sair lá no YouTube. Bom, agora as primeiras coisas relacionadas à mão esquerda que todo violinista precisa saber, né? Primeiro, eu vou falar mesmo antes de a gente começar a usar as notas, né? Que é quando você ainda está fazendo exercícios de corda solta. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar o violino para posicionar aqui para vocês poderem ver. Então quando a gente está utilizando o arco, né, para fazer os exercícios de corda solta, é interessante que a gente segure o instrumento dessa forma. Por quê? Ah, Renato, mas a gente nem toca aí, por que tem que segurar o violino aqui? Eu vou já explicar. A posição correta, né, de segurar é aqui, né? Naturalmente a gente vai tocar as notas aqui. A gente também toca aqui nessa região mais aguda. No entanto, quem está aprendendo, quem está começando do zero não vai aprender tocando aqui nas regiões agudas. Então, por que a gente deve segurar o instrumento bem aqui quando a gente está aprendendo, né? O motivo é bem simples. E o primeiro deles é que quando a gente segura aqui, a gente já tem a possibilidade de segurar o instrumento na posição semelhante à que a gente segura quando está tocando, né? Então, o nosso pulso tem que ficar reto aqui. Em alguns momentos a gente precisa mudar, né? Mas não vem ao caso. Para quem está aprendendo, o pulso tem que ficar reto aqui e firme, né? Então, você não pode deixar o pulso muito mole no início. Então, pulso firme, pulso reto. Então você vai segurar aqui para fazer exercícios de corda solta. Que exercícios são esses? Por exemplo, as variações do brilha, brilha, estrelinha, para quem começa a aprender no Suzuki. Eu vou dar um exemplo aqui tocando a primeira variação, que eu chamo de chocolate quente, né? Então o ritmo é... Eu estou estudando mão direita, estou fazendo um exercício de corda solta, não estou colocando nenhum dedo aqui, mas... eu também estou estudando aqui a mão esquerda, porque meu pulso está reto, meus dedos estão redondos, né? Então essa é a base. Meu polegar está relaxado. Vou tentar mostrar aqui por trás.
o polegar está relaxado, porque aqui ele não tem nenhuma tensão. Tem outra coisa, né? Para quem começa sem espaleira, que é o caso de muitos iniciantes, né? Eu tô com a espaleira agora. A espaleira, para quem não sabe, é essa ferramenta aqui que a gente utiliza para dar mais apoio, mais sustentação no instrumento na hora de tocar. Então, a gente posiciona o violino aqui sem espaleira. Sem espaleira, ele naturalmente ele fica assim um pouquinho mais instável, mas o que é que a gente faz? Quando a gente segura aqui, o violino tem uma estabilidade maior, porque a gente está segurando ele aqui bem firme com a nossa mão. Ah, Renato, mas isso não estraga o verniz, não sei o que, não pode tocar no verniz do violino. Gente, você não vai ficar fazendo isso aqui durante 3 horas todos os dias, então eu acredito que não tem problema, então pode fazer, é mais benéfico do que maléfico, tá certo? Então pode segurar aqui de boa. Para quem toca violino já e também já dá aulas, né? Esse assunto também é muito interessante para quem é professor. Então, se você está aqui assistindo e quiser de repente compartilhar com seu professor de violino ou compartilhar essa live com alguém que você acha que quer aprender violino, então sapeca o dedinho aqui no aviãozinho, tá bom? E compartilha essa live com um amigo e também deixa o coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo. Agora, continuando, né? Então, com o pulso reto, os dedos redondos, o polegar relaxado, o violino bem firme, a gente já consegue fazer os primeiros exercícios de corda solta. Então, aí você estudou corda solta, mas, né, no fundo você também estudou mão esquerda, certo? E aí depois que você já acostumou com essa pegada aqui no violino, né, com o pulso aqui reto, com os dedos redondos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trazer a mão, vai tirar a mão daqui e trazer para cá, tá bom? Agora os dedos estão livres, né? Agora é um outro universo, né? Então, uma outra técnica, você não está estudando mais corda solta, você já vai começar a colocar os dedos. E aí agora a gente se depara, né, com outras dificuldades a mais, né, que a gente não tinha quando estava estudando corda solta. Se a gente fosse tocar corda solta pro resto da vida ia ser muito bom, né? Ia ser muito fácil. Mas a gente precisa também utilizar os dedos da mão esquerda. Então você está aqui agora, você vai aprender a utilizar os dedos da mão esquerda. E tem uma coisinha que é muito importante quando a gente começa a aprender a estudar, né, colocar os dedos e tudo, a gente meio que esquece aqui do arco, porque a gente fica com uma certa dificuldade em se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso não acontece com todo mundo, mas acontece com algumas pessoas. E então a gente está tocando aqui, o arco esbarra em 2 cordas, o arco sai, vem aqui para trás do cavalete ou vai lá para frente, né? Então tenta não se preocupar tanto assim com o arco. Eu sei que o arco vai ficar fora assim do cavalete, vai acontecer alguma coisa que pode atrapalhar, mas quando o objetivo é melhorar a técnica de mão esquerda, a gente dá um certo foco a isso. E depois a gente volta, foca no arco de novo, até essas coisas ficarem automatizadas e a gente não precisar pensar muito sobre elas, certo? Então já falei como segurar aqui no violino, né? Então, tudo que eu falei aqui, do pulso reto, do dedo redondo, do polegar relaxado, você vai trazer para cá, certo? Eu vou tentar deixar aqui assim para mostrar. Então, sua mão tá aqui. Os dedos vão permanecer redondinhos aqui, tá bom? Nada de deixar os dedos muito esticados. Em algum momento a gente vai precisar deixar os dedos mais esticados, tanto para frente quanto para trás, assim, né? Mas isso é um assunto um pouco mais avançado. Quando a gente estiver falando de extensão, né, a gente vai entrar nesse assunto. Então, os dedinhos redondos, polegar relaxado, nada de apertar o polegar. Isso é um erro muito comum entre iniciantes, querer apertar o polegar, e isso causa muita tensão e dificulta muito o desenvolvimento da sua técnica de mão esquerda, beleza? Então, polegar relaxado, dedos redondos, pulso reto e firme. Esse é o checklist, assim, para você ter uma base, né, da mão esquerda. Então, quando a gente começa a colocar os dedos, né, vou deixar assim para ver. Primeira coisa é a afinação, né, que o instrumento, o violino, ele não é um instrumento tão fácil de afinar, não é como, por exemplo, o violão, que tem as casas aqui, né? Tem os trastes que separam as casas, né? A gente não tem isso, não tem essa ferramenta no violino, então a gente tem que encontrar as notas com base em referenciais auditivos, né? Porque primordialmente a gente vai afinar
com base no que a gente conhece auditivamente, né? E também com base assim, na nossa percepção dos harmônicos, tudo isso. Mas a gente pode ter uma pequena ajuda com algumas fitas adesivas que a gente coloca aqui, né? Então a gente vai ter um referencial visual. A gente vai poder visualizar onde é que estão as notas. Para fazer isso, né? Para você colocar essas fitas adesivas, você pode utilizar um afinador, né? Você pode primeiramente encontrar a nota aqui, marca aqui com um lápis, com grafite bem de leve assim. Encontrou onde é que tá as notas, aí você coloca uma fita, né? Vai ficar reta assim a fita, então você achou as notas do primeiro dedo. Então você vai afinar aqui as notas da primeira posição. Eu recomendo, né, você utilizar esse padrão de dedilhado aqui. Por quê? Porque ele é um padrão mais fácil de afinar, principalmente para quem está começando, né, que é o objetivo desse vídeo, é voltado para iniciantes. Então esse padrão de dedilhado, se você quiser, você pode marcar o primeiro dedo, o segundo e o terceiro, lembrando que o segundo vai ficar perto do terceiro. Se você quiser também, já pode colocar o do quarto dedo. Não é um dedo, o quarto dedo ele não é um dedo que a gente aprende já na primeira aula a utilizar o quarto dedo, mas você já pode marcar, inclusive para incentivar o uso do quarto dedo, para de vez em quando você tenta lá afinar, e aí depois quando o seu professor pedir para você utilizar o quarto dedo, a marcação já vai estar lá. Beleza? Então, se você opta por fazer essa marcação, vai ser muito bom. Tem alguns professores que não optam por fazer nenhum tipo de marcação no violino, no braço do violino, né? A justificativa é para melhorar o ouvido, né? Tem alguns professores, inclusive, que falam: mas se o aluno não é capaz de encontrar a nota no violino aqui de ouvido, então ele nem deve começar a aprender violino. Eu discordo completamente desse pensamento, porque eu parto do princípio que qualquer pessoa consegue aprender a tocar violino, né? Principalmente se tiver um bom professor ali lhe orientando, ou se ela tiver acesso a bons conteúdos, né? Onde ela possa consultar um material de qualidade para aprender. Então, você utiliza esses referenciais visuais temporariamente. Você não vai tocar assim para sempre. Você não vai marcar o braço todo do violino para tocar todas as notas com essas marcações para o resto da vida. Isso não faz sentido. Então, uma ferramenta, né, que você vai utilizar temporariamente, que vai fazer você aprender mais rápido, vai alavancar assim, o seu aprendizado no início, vai ajudar muito, vai melhorar muito sua autoestima musical, né? Então você vai aprender mais rápido, você vai sentir mais vontade de tocar. Por isso que eu sou a favor do uso dessas marquinhas. Então, depois que você fez as marquinhas, né, você vai começar a utilizar os dedos, né, vai começar a colocar os dedos. E aí, já que eu já dei o exemplo do Suzuki, é um método que eu gosto muito, né, que eu utilizo, você pode começar a colocar os dedos, começando pelo primeiro dedo, né? Então você coloca o primeiro dedo, pode fazer uma variação, por exemplo. E aí pode esperar 2 tempos de pausa, 1 tempo de pausa. Você faz esse estudo com um metrônomo, né? E você coloca o primeiro dedo, você pode fazer primeiro corda solta, pausa, primeiro dedo, pausa, corda solta, pausa, primeiro dedo, pausa. Vai ficar mais ou menos assim. Pausa, 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 pausa. Então esse tipo de exercício é muito importante. Por que tem as pausas? As pausas vão fazer o aluno ter tempo para colocar o dedo, para retirar o dedo, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. O Cal concorda também, né, que não tem idade, e ele falou sobre as marcações, né? Marcações é opcional de cada professor, não é regra. Pois é, então tem professores, como eu falei, que optam por não fazer a marcação, e tem professores que optam por fazer a marcação. Eu, inclusive, não faço a marcação dos meus alunos, né, do violino deles. Eu não vou lá, pego o violino e marco, né? Eu peço para eles encontrarem as notas e fazerem as marcações, porque eu acho que isso gera inclusive uma autonomia para o aluno, e a autonomia no aprendizado do violino é um outro ponto muito importante, né? O aluno precisa ter autonomia. Vai chegar um certo momento que o aluno vai ser o seu próprio professor, ele vai aprender a identificar onde é que ele tem que melhorar, onde é que ele já está acertando. Então, a autonomia é uma coisa também que os professores, eu acredito que os professores devam ensinar para os seus alunos, né? Mas
Esse é um pensamento meu, que provavelmente outros professores concordem também comigo, né? Enfim, eu estava falando aqui sobre as pausas. As pausas vão ajudar muito na colocação e na retirada dos dedos. E aí depois que você fez corda solta, primeiro dedo, você pode fazer entre primeiro e segundo dedo. Vai ficar pausa, pausa, segundo dedo, pausa, pausa e assim por diante. Entre segundo e terceiro também. Você pode fazer entre mudanças de corda também, né? Você faz, sei lá, primeiro dedo e corda Mi. Pausa, muda de arco aqui, ó. Pausa, aí volta pro primeiro dedo. Então você vai fazendo esse tipo de estudo. Você pode seguir algum método, né? Você pode seguir o Suzuki, pode seguir, sei lá, o método da Barbara Barber. Outro método qualquer que você preferir, né? All for Strings. Existem vários métodos, todos são muito bons, né? Existem alguns que não são tão bons assim, que eu não recomendo, mas os métodos mais conhecidos vão funcionar, né? E não existe método perfeito também, isso é um outro assunto, a gente pode aprofundar esse assunto em uma outra live. E o professor também tem a liberdade de criar os próprios exercícios, né? Então, com base inclusive em algum método, você pode, sei lá, pegar o método Suzuki e elaborar exercícios que vão facilitar ali a execução do repertório, né? Então, inclusive o professor deve fazer isso. O aluno também pode fazer isso. Eu lembro que quando eu estava no meu processo de aprendizagem, que inclusive eu ainda estou, né? Eu ainda estou aprendendo. Às vezes eu elaboro as minhas próprias variações, os meus próprios dedilhados, né? A minha própria forma de estudar. E isso é importante também, primeiro porque aumenta o meu interesse pelo estudo, né? Quando eu estou fazendo a mesma coisa, o tempo todo repetindo, às vezes é cansativo. E aí eu crio uma nova maneira de estudar aquela mesma coisa, e aí de repente eu tenho mais interesse por fazer aquilo, porque eu estou fazendo de uma forma diferente, né? De uma forma diferenciada. Então, isso também pode ajudar muito. É uma maneira de você se sentir também mais motivado a estudar. Deixa eu ver aqui outro ponto que eu posso falar sobre a mão esquerda. Pronto. A maneira como você vai apertar os dedos, né? Isso aqui é um assunto também mais ou menos polêmico. Quando eu aprendi a tocar violino, né, meu professor falou que eu deveria colocar a ponta do dedo aqui, pá. E eu, como um bom aluno, eu obedeci. Comecei a tocar com a ponta do dedo, assim. Mas só que o problema é que eu colocava muito a ponta do dedo, tipo quase na unha. Eu não tinha a unha grande, eu tinha a unha curta, né? Eu tocava já um pouco de violão, então eu já tinha o hábito de manter sempre a unha curta aqui na mão esquerda, e a unha da mão direita era um pouquinho maior, né? Porque no violão tem dessas. E aí eu apertava muito aqui com a mão, com a ponta do dedo. Meu dedo era bem assim, não sei se dá pra vocês verem, mas era bem assim, bem em pé, né? E aí, o que foi que isso causou, né? Qual foi a causa disso? Isso gerou um probleminha quando eu tive que trazer o segundo dedo para perto aqui do primeiro, porque meus dedos eram muito assim, ó. E quando eu tentava trazer, eu tinha dificuldade para fazer, né? Isso aqui, o dedo não chegava, o segundo dedo não chegava aqui perto do primeiro. Tinha que fazer um esforço muito grande, porque meus dedos estavam muito em pé. E aí, isso pra mim era... Como o meu professor falou que tinha que fazer com a ponta do dedo, e não só um professor, mas vários professores eu ouvi falando isso, né? Eu fiquei nisso, poxa, então eu não consigo fazer, problema sou eu, né? Então, depois de muito tempo, né, eu comecei a observar melhor isso, né? Depois que eu já tinha uma maturidade maior, eu comecei a observar e notei que quando, né, a gente toca com o dedo assim, um pouquinho mais deitado, fica mais fácil. Ó. Tá vendo aqui? Eu trago ele com mais facilidade. Né? Inclusive eu posso ir até mais, se quiser eu coloco até em cima aqui do primeiro dedo. Né? Ninguém toca assim no violino. No violão a gente até coloca. Inclusive isso é uma lógica assim, para quem toca violão, né? A dificuldade que os alunos têm de fazer pestana no começo. Né? O Diego aqui que está na live aqui, Diego é guitarrista, toca violão também. Né? Ele sabe disso mais do que eu. E quando para quem está aprendendo, a pestana é muito difícil, principalmente no violão desregulado, que tem as cordas bem altas, que foi o caso que eu aprendi, né? Eu aprendi no violão com as cordas muito altas e eu não conseguia fazer pestana.
E aí meu dedo doía muito, eu até conseguia, mas o som não saía bom e eu me cansava muito. E aí um determinado dia eu tive a ideia de deixar o dedo assim mais curvado. Deixei o dedo mais curvado, coloquei esse dedo aqui em cima e consegui fazer a pestana. Aí eu, não, agora fica mais fácil, né? Agora fica mais fácil aqui, ó, como o Diego colocou, é no osso. Ah, não, ele botou, é osso. Enfim, então eu coloquei o dedo mais curvado aqui, coloquei esse outro dedo por cima e pá. E aí, se vocês pararem para pensar, a lógica que no violino, né, você tá colocando aqui esses dois dedos. E se o dedo tá mais curvado aqui para trás, eu consigo trazer isso. É como se fosse uma pestana aqui de violão. Basicamente isso. Inclusive a abertura que eu tenho nos dedos é bem maior aqui. Eu não sei agora, né, se essa abertura eu consigo fazer, porque eu já toco violino há um pouco mais de tempo, ou se naquela época, quando eu estava aprendendo, né, eu também iria conseguir, pela lógica, né, do dedo estar um pouquinho mais curvado, mais para trás. Então, é uma lógica que faz todo sentido e facilita muito. Então, o que é que eu falo para os meus alunos? Não, você aperta com a ponta dos dedos, mas você não vai deixar os seus dedos dessa forma. Justamente por isso, né? Vai dificultar na hora de trazer o segundo dedo para próximo do primeiro. Então você pode apertar com esse cantinho aqui próximo da unha, né? Não é a ponta do dedo aqui diretamente, é um pouquinho aqui mais pro lado, certo? Então o dedo aqui um pouquinho deitado assim, ó, não muito. E aí você consegue trazer com muita facilidade, tá bom? Para quem é iniciante, eu recomendo o aprendizado desse padrão aqui de dedilhados, né, que é o mesmo padrão de dedilhado que o Suzuki inicia, Bárbara Barber também inicia com esse padrão de dedilhado, o All for Strings também é um método que começa com esse padrão dedilhado e tem outros métodos, né, também começam. Tem alguns métodos que começam com esse padrão de dedilhado aqui, com o segundo dedo próximo do primeiro. E aí eu faço aqui a minha crítica a esses métodos. Eu acredito que isso não é uma boa estratégia para quem quer iniciar no estudo do violino, tá bom? E é por isso que nesses outros métodos, as músicas estão, assim, nos métodos que utilizam esse padrão aqui, né, que é o caso do Suzuki, por exemplo, as músicas são em tonalidades que favorecem esse padrão. Então, Lá maior é uma tonalidade, né, que favorece esse padrão. Ré maior também, quando a gente toca nas cordas do meio. Sol maior, quando a gente toca nas duas cordas mais graves. Aí no caso do Sol maior, quando a gente vai lá para a corda Lá e Mi, a gente vai ter esse outro padrão de dedilhado, que é inclusive o segundo padrão de dedilhado que a gente aprende, né? Então você aprende primeiro esse, depois você traz o dedo para cá e você chegou no segundo padrão de dedilhado. O terceiro padrão de dedilhado que eu ensino, né, e que eu observo também que os outros métodos seguem essa lógica, é esse aqui. O terceiro dedo próximo do quarto dedo. Depois tem esse padrão de dedilhado aqui, que são todos os dedos separados, certo? E por fim existem os outros padrões que tem a ver com as extensões, né? Então, que eu não vou falar agora porque já são conteúdos um pouco mais avançados. Deixa eu só ler aqui uma mensagem aqui que o Diego colocou. Essa postura inclinada ajuda a mudar de região também. Diego, se com região tu quer dizer mudança de posição no violino, eu não sei te dizer se a posição do dedo mais inclinado vai ajudar na mudança de posição. Talvez ajude, porque com o dedo mais inclinado eu consigo jogar ele aqui mais para frente, né? Só que eu ainda não parei para analisar isso. Se a mudança de posição tem a ver com o posicionamento do dedo, né? Porque mudança de posição, eu enxergo a mudança de posição como um movimento que ele é acompanhado do polegar. Então, se você jogar o dedo assim, o polegar provavelmente vai ficar para trás. E aí vai quebrar ali o sentido da mudança de posição, né? Então, se você fizer isso para frente ou para trás, você está fazendo uma extensão. Certo? E extensão é diferente de mudança de posição. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Mas estamos aí. Qualquer coisa que eu inclusive não saiba, eu também vou pesquisar para aprender. Por isso que essas lives são muito boas. E eu queria ver, todo mundo que está online mandando o dedinho aqui no coração, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, beleza? E também compartilha a live aí para algum amigo que quer aprender violino, né? Ou para algum amigo que dá aulas de violino,
né? Enfim. Pronto, eu já falei dos padrões de dedilhado. Esse padrão é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto padrão, né? Existem outros padrões também, que são os que incluem extensões. Tem um livro, né? Um livro bem legal que se chama... É um livro do Robert Gerli. Eu não estou lembrando exatamente o título, mas é alguma coisa com a ver com a arte de tocar violino. Depois eu pesquiso direitinho para ter a certeza do título. Nesse livro tem muitos conteúdos sobre padrões de dedilhado. Inclusive ele traz ali uma forma, né, de você tocar mais afinado. Ele usa esses padrões juntamente com cordas duplas. Então é uma combinação que ajuda muito você a tocar mais afinado e também a desenvolver uma forma de mão. Forma de mão é um tema, né, que também é muito importante para quem quer aprender a técnica de mão esquerda assim, de uma forma mais completa, né? Existem maneiras de estudar a forma da mão, né, e de manter ela fortalecida. Existem alguns exercícios que são para flexibilidade também dos dedos. Tem um exercício, né, que é muito simples, que esse exercício o Carl Flesch já tinha feito esse exercício. O Dunes também faz esse exercício no método dele. Então é o seguinte, você vai colocar os 4 dedos aqui, no modelo do Dunes ele faz assim, ele coloca o primeiro dedo aqui, o segundo, o terceiro e o quarto, né, e você faz esse movimento. Você faz com cada dedo, né? É um exercício bem simples, né, mas que deve ser feito também com muita atenção, com muita concentração, né, para você executar muito bem. E depois, esse é o que eles chamam de forma fácil. Depois tem a forma mais difícil, né, que é o que eles chamam de forma difícil, que é com o quarto dedo lá em cima, né, e você faz isso daqui. Você faz com cada dedo. Isso melhora muito a flexibilidade da sua mão. Serve também como aquecimento, como alongamento, né, no caso. Você pode fazer levantando assim os dedos. Dessa forma você vai alongar mais os dedos. Você não precisa fazer esse exercício com pressa, tá bom? Você pode fazer devagar. E esse exercício está contido no livro do Dunes, que é o Daily Dozen. Não sei pronunciar o nome. Vou pesquisar também, vou deixar para vocês aqui depois. Para quem não conhece o Dunes, tem um colega meu, né? Eu não o conheço pessoalmente, que é o Paulo. E ele faz um conteúdo muito rico sobre o método Dunes, né? Recomendo vocês acompanharem o conteúdo dele no Instagram, no YouTube também. Eu olhei algumas coisas já, estudei algumas coisas com base nos vídeos que ele postou lá. Confesso que não cheguei a olhar muito, mas eu inclusive vou olhar porque é um material muito rico, né? Ele, pelo que eu entendi, é especialista no método Dunes, né? Dunes é um método que eu conheço pouco, não cheguei a estudar muita coisa sobre. Eu tenho, né, o livro com aquele grandão assim, que tem todos os exercícios, mas não apliquei ainda, né? Tá na minha lista de coisas para estudar. Voltando aqui ao tema da mão esquerda. Então, esses aquecimentos são muito importantes, né? O do Carl Flesch, ele coloca tipo 3 dedos aqui na mesma corda e vai fazendo assim. E aí você pode fazer aqui com o violino, né, aqui na posição. Eu não lembro exatamente a sequência de cor, né, mas eu tenho esse método também. Esse do Carl Flesch você consegue baixar gratuitamente na internet. Eu acho que ele não tem mais nem direitos autorais. Essa informação eu também não tenho certeza, né, mas eu tenho esse método. Se vocês quiserem, me mandem uma mensagem no privado que eu envio para vocês. Tem um outro método, né? Na verdade não é um método, é um outro exercício que esse eu aprendi assim, vendo outros colegas me falando, né? E eu aprendi que é literalmente arrastar o dedo aqui nas cordas. Então você faz com o quarto dedo, faz também com o terceiro. Isso melhora muito assim, a flexibilidade dos seus dedos, aquece, alonga e deixa a sua mão um pouco mais livre, né, na hora de tocar. Você pode fazer com todos os dedos, né? Existem maneiras de fazer esse tipo de estudo e você pode também
variar, né? Você pode fazer em todas as cordas, você pode manter 3 dedos em uma corda e fazer o exercício em outra corda, certo? Bom, agora vamos pensar que você não está mais precisando usar as marquinhas e já está começando a se preocupar com a afinação. Que você já está começando a se preocupar com a afinação e aí você precisa tocar afinado, né? Você não tem mais as marquinhas. Existe uma coisa que é muito importante, que tem a ver com a afinação e com a postura também da mão esquerda. Não necessariamente postura, né? Você já sabe colocar aqui a mão aqui, você já sabe apertar, já sabe tirar um som de qualidade, né? Que são os harmônicos, né? Os harmônicos são muito importantes. E eu não estou falando ainda de harmônicos naturais. Naturais sim, não estou falando de harmônicos artificiais. É porque existem os harmônicos naturais, que são esses aqui, quando você faz, por exemplo, isso aqui. Você está tocando harmônicos naturais. Para quem não sabe, os harmônicos artificiais são esses. Então esses são os harmônicos artificiais. Não estou falando desses harmônicos, eu estou falando dos harmônicos de ressonância, né? Quando você toca uma corda solta, ela continua vibrando. Essa vibração a gente chama de ressonância, tá bom? E por exemplo, eu toquei aqui a corda Ré solta, certo? Só que se eu tocar a corda Ré, essa Ré aqui da corda Lá, a nota Ré da corda Lá com o terceiro dedo, por exemplo, a corda Ré vibra, ela vibra, né, com pouca intensidade, mas é possível ouvir. Se o violino estiver bem afinado, a corda Ré vai vibrar. Se a sua nota estiver bem afinada, você vai sentir essa ressonância, né? Eu não sei se dá para ouvir daí. Eu não sei se o microfone consegue captar a ressonância, certo? Mas façam um exercício. Por exemplo, agora eu toquei a nota Sol da corda Ré e o Sol aqui da corda solta vibra, né? Ele vibra um pouquinho. Dá para vocês fazerem também dessa forma aqui. Deixa eu tentar mostrar. O que é que eu estou fazendo? Eu estou tocando a nota Ré da corda Lá com o terceiro dedo. E na corda Ré, eu faço só encostar o dedo aqui, ó, enquanto eu estou tocando a nota na corda Lá. Se você ouvir um barulhinho assim, tanana, né? Esse barulhinho significa que você está com a nota afinada. Então, você está encostando o dedo ali onde a corda solta está vibrando, né? Então, ela está em ressonância. Também dá para fazer na corda Lá, na corda Sol e todas as cordas. Por exemplo, aqui, se eu tocar a nota Lá, se eu tocar a nota Lá da corda Sol e encostar meu dedo aqui na Lá solta, você vai perceber que ela vai estar vibrando, né? E quando você bate ali o dedo, faz um harmônicozinho. Pum, bum, bum. E o Félix, né, o Elton, falou que está estudando também. Elton, um abraço, Elton, pessoal aí de Natal. Um abraço para todo mundo. Gente, eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, certo? Então eu vou finalizar por aqui, certo? Eu ainda não pensei o conteúdo da próxima live, né? Mas eu queria também avisar que as lives agora vão ficar sendo na segunda-feira, certo? Por conta do meu horário. Na sexta, estava sendo na sexta, mas na sexta ficou um pouquinho mais difícil para mim. E agora eu transferi o horário das lives para segunda-feira. Então a gente vai se ver aqui na próxima segunda-feira também, tá bom? Lembrando que vai sair também vídeo no YouTube. Já daqui a pouco eu vou estudar um pouquinho e vou terminar de editar o vídeo para postar no YouTube. Provavelmente sai amanhã já, certo? E aí, claro, eu vou avisar aqui
E agora, pessoal, eu estou abrindo esse espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Se vocês quiserem, podem ficar à vontade, né? Eu sei que tem poucas pessoas na live, mas quem quiser fazer alguma pergunta, pode ser uma pergunta relacionada a qualquer assunto, não é obrigado a fazer uma pergunta sobre o tema da live de hoje. Um abraço, Cal. Prazer te ver aqui na live. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu vou ficar ainda alguns minutinhos aqui e é isso. Eu não sei se está chegando aí tempo real para vocês. Colu aqui comentou uma ótima noite. Para tu também, Raiane. Obrigado aí por participar. Gente, sigam ela. O canal dela é muito bom. Ela posta conteúdo sobre ilustração. O Elton falou aqui. Dá exemplo dessa técnica em uma música. Elton, de qual técnica? Dessa aqui dos harmônicos? Cara, pra você executar... você não vai fazer isso na hora de executar, você vai fazer na hora de estudar. Vou dar um exemplo. Você vai estudar, por exemplo, Além do Arco-Íris, né? Só um exemplo. Então você toca... E aí você desafinou a primeira nota. Você não sabe se está afinado. Você não tem certeza da afinação. O que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui o Ré. Encontrou a afinação, aí você toca o trecho de novo. Aí você vai ver se o Sol está afinando. Agora está afinando. Tá bom? Então, essa técnica, ela não é de performance. Você não vai fazer na hora que estiver tocando. Você vai fazer na hora que estiver estudando. Tá bom? Quando estiver estudando escalas, quando estiver estudando um repertório, né? Um trecho ou um estudo. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Podem fazer perguntas aí, tá certo? Enquanto isso, eu vou ficar tocando aqui. Meu arco tá sem breu e meu breu tá lá do outro lado. Cal falou. Fala um pouco correlação entre estudos de escala e a peça que irá estudar. Qual a importância? Pronto. Se eu for estudar uma música que... Pronto, um conteúdo que não é um repertório que não é nem avançado, nem muito iniciante... Um minueto de Bach. Pronto, vou pegar um minueto de Bach, um bem conhecido aqui. Você vai estudar esse minueto. E aí você tem que saber qual a tonalidade da música. Então a tonalidade dela é Sol maior. No entanto, ela passa por outras tonalidades, né? E é importante você não saber apenas as tonalidades, mas também... os acordes, né? Por exemplo, ela está em Sol maior, então o primeiro acorde da música é Sol maior. Então, Sol maior, você vai fazer a escala de Sol maior. Mas aí a gente vai lá para a segunda parte, por exemplo. A gente tem um Dó sustenido aqui. Esse Dó sustenido é um acorde de Lá maior. É um Lá maior porque nesse momento a gente está na tonalidade de Ré. Então é como se a primeira parte fosse em Dó e a segunda parte fosse em Ré. Deixa eu tocar aqui a segunda parte. Então resolvi aqui em Ré. Então, fiz um Lá maior e um Ré maior. Ou seja, eu estou na tonalidade de Ré maior. Aí. Agora eu estou voltando para Sol maior. Certo? Então, a gente
passa por outras tonalidades e volta. É importante saber disso. Então, se eu for estudar a escala, se eu for estudar o minueto de Bach ou outra música de Bach, é importante eu saber quais são as tonalidades, né? Isso aqui não é uma modulação, né? Ele apenas transita por outra tonalidade e depois volta, certo? Esse estudo ajuda na afinação da música. Sobre a afinação, tem uma forma de estudar que eu acho muito boa e muito válida, que é quando você vai estudar, por exemplo, escalas, você vai estudar a escala de Sol maior. E aí você pega a nota pedal de Sol maior, você pode colocar no seu computador, em outro celular. Existem aplicativos que você consegue colocar a nota pedal e também o metrônomo, né, para fazer os dois, inclusive ao mesmo tempo. E aí você toca a nota pedal, Sol vai ficar tocando lá e você faz a escala de Sol maior. Você faz a escala de Sol maior ouvindo a nota pedal, a nota Sol, certo? E aí você fez a escala de Sol maior ouvindo a nota pedal Sol, pronto, agora você passa para a próxima escala? Não, ainda não. Você pode fazer também o estudo dos arpejos, você pode pensar no campo harmônico, você pode fazer o campo harmônico completo se você quiser, né? O campo harmônico de Sol, por exemplo, Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior. E para quem não sabe o campo harmônico, né, se você jogar lá na internet, no YouTube, no Google, você aprende a formar o campo harmônico. Para quem não sabe, existem alguns métodos, por exemplo, o Cal Flash, ele não faz o campo harmônico, mas ele pega os acordes mais importantes. E ele segue uma determinada lógica. E não só o Cal Flash pegou esse modelo, mas como outros professores também adaptaram. Por exemplo, chegou para mim um material, por exemplo, do Cláudio Cruz. Ele disponibilizou de forma gratuita lá no site dele, né, um material que ele elaborou e que eu percebi que ele segue a mesma sequência do Cal Flash. O Sevcik, que eu não sei a pronúncia correta também, Sevcik, ele também faz uma sequência de arpejos, né? Mas, se eu não me engano, o Sevcik usa uma outra sequência, né, de arpejos. Vamos pegar aqui, por exemplo, a tonalidade de Sol maior. Você vai fazer primeiro o arpejo de Sol maior. Na verdade, ele faz de Sol menor primeiro. Pode ser de 2 oitavas ou de 3. E aí depois Sol maior. Depois Mi menor. Dó maior. Dó menor. Depois Sol diminuto. Depois Sol com sétima. E aí depois você vai para a próxima tonalidade, que no caso seria Dó maior. Então tem uma sequência, tem uma lógica aí por trás. Esses acordes são muito importantes dentro da tonalidade de Sol maior, né? Então por isso que a gente faz todos esses arpejos. Você vai fazer todos eles com a nota Sol, que é o pedal da tonalidade, né? E aí você vai fazer só com um pedal em Sol? Não! Você pode também estudar, por exemplo, a tonalidade de Sol maior com um pedal em Dó. Por que o pedal em Dó? Dó é a subdominante, né, de Sol. Então você vai também encontrar outros padrões de afinação. Você vai dar como se você desse um tempero ali na música diferenciado, né? Então você está colocando o pedal em Dó e fazendo a escala de Sol. Você pode também fazer a escala de Sol maior com um pedal na nota em Ré. E aí você vai perceber que as notas vão ficar em lugares um pouquinho diferentes, né? Você vai aumentar muito a sensibilidade do seu ouvido. É um trabalho que demanda tempo, você precisa fazer isso de uma forma muito concentrada, num ambiente silencioso, né? É quase que uma meditação ali. Você vai fazer a escala ouvindo a nota pedal, se concentrando nas notas ali que estão nos harmônicos, né, que vão ser gerados. E você tem que entender, inclusive, de intervalos, né? Intervalos harmônicos. Existem dois tipos de intervalos, os intervalos melódicos e os intervalos harmônicos, né? Essa não é uma aula sobre intervalos, mas eu posso fazer depois uma aula sobre intervalos. E a última mensagem aqui que eu vou ler agora, o Elton comentou, esse é o falso harmônico. Elton, não. O harmônico artificial, né, que deve ser isso que tu está falando,
Eu não sei porque que chamam desse nome, né? Poderia ser outro nome, porque o harmônico artificial, ele não é um harmônico falso, ele é um harmônico real aqui no instrumento, né? Então, os harmônicos eles acontecem com base em uma fração da corda. Por exemplo, onde é que a corda ela começa aqui e termina bem aqui. Essa é a extensão da corda onde existe som, daqui do cavalete até aqui. Queria mandar um abraço aqui pro meu amigo João Pedro. E aí, João Pedro, como é que tá? Então a corda começa aqui, termina aqui no cavalete. Então vai do cavalete até a pestana. Se você medir a corda e dividir ela exatamente no meio, né, vai ser mais ou menos aqui, a gente vai encontrar os harmônicos que são uma oitava acima, né? Então, se você dividir a corda no meio, que é bem aqui, você vai encontrar esses harmônicos que são as mesmas notas das cordas soltas, uma oitava acima. Então, Sol, e aí o harmônico aqui na metade da corda vai ser Sol. E aí se você dividir a corda em 3 partes iguais, então aqui a corda é aqui, esse é o tamanho da corda. Se você dividir ela em 3, você vai ter um pedaço aqui, outro aqui e outro aqui, né? Vai ter um harmônico bem aqui e um harmônico bem aqui também. Esses harmônicos serão exatamente a mesma nota, que é o harmônico de quinta, né? O intervalo de quinta. Então, Sol vai ser Ré. E esse harmônico também está bem aqui. É o mesmo harmônico. Esses são os harmônicos naturais. E aí, quando a gente diminui o tamanho da corda, por exemplo, se eu apertar a corda bem aqui, ó, agora o tamanho da corda não é daqui até aqui. O tamanho da corda agora, o tamanho onde a gente consegue ter som é daqui até aqui. Então o harmônico ele vai mudar de lugar. Aquele harmônico lá da quinta, ele vai vir bem pra cá, certo? Então o harmônico vai ficar assim. E à medida que você vai mudando aqui de dedo, o harmônico também vai mudando. Então o harmônico da corda solta, o harmônico de quarta aqui no caso, né? Tá bom? Então, o estudo de harmônico é um estudo que eu já considero um pouco mais avançado, né? Não recomendo esse estudo para quem é iniciante, porque demanda um certo conhecimento você já deve conhecer o padrão das escalas, né? Você já deve conhecer a sonoridade dos harmônicos melódicos, dos intervalos melódicos, dos intervalos harmônicos também, certo? E você tem que ter já uma forma de mão construída, né? Você deve saber que quando a nota vai ficando mais aguda, os intervalos vão ficando cada vez mais próximos. E é isso, pessoal. Essa live já ficou longa demais, né? Eu vou encerrar por aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo. E a gente vai se ver de novo na próxima segunda-feira, quando eu fizer uma outra live aqui, também nesse mesmo Instagram, às 8 horas. Valeu, pessoal!